programetes especiais, né, com os 100 anos do rádio. E tivemos já aí um hoje falando sobre os programas musicais, sobre o Rádio Mineiro, né, a Rádio Inconfidência. Vamos a mais uma edição aí do 100 anos do rádio, através do programa número 20, né, que fala sobre a programação esportiva, né. As primeiras transmissões esportivas feitas pelo rádio contavam com a criatividade dos locutores para superar os desafios da nova atividade. Vamos a mais um programete. 100 anos de rádio no Brasil. Rádio e esporte. As primeiras transmissões esportivas feitas pela rádio contavam com a criatividade dos locutores para superar os desafios da nova atividade. O radioamador Amador Santos chegou a transmitir um jogo do Fluminense pela Rádio Clube do Brasil, empoleirado no telhado de um galinheiro. Leda Costa, pesquisadora do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte da UERJ. Em 1931, Nicolau Tuma faz uma narração sozinho, sem repórter de campo, sem comentarista, sem essas figuras que hoje em dia são muito importantes em qualquer transmissão radiofônica. Fora as limitações técnicas dos aparelhos pesados, o início das transmissões esportivas pelo rádio foi marcado por essa precariedade técnica e parte dessas dificuldades técnicas acabaram influenciando estilos, influenciando formas de narrar e também tendo uma certa relação com a necessidade de se dar soluções a esses problemas técnicos. E muitos desses problemas técnicos acabaram sendo solucionados a partir da criatividade. Acabava-se tendo que se recorrer a algo que já é muito importante no rádio, que é a imaginação. Nicolau Tuma, radialista esportivo. Havia transmissões, mas transmissão do quê? Era uma reportagem feita no campo, não com aquela velocidade, com a rapidez de acompanhamento da bola. E eu comecei isso em 1931, a reportagem tintim por tintim, passe por passe, diretamente transmitida com emoção do torcedor, de quem acompanha a bola ali. E o gol então é uma delícia. Valdir Amaral, radialista esportivo. Valdir Amaral! Eu me lembro que eu transmiti um campeonato sul-americano, em 49, do Paraguai, através de um rádio amador. O Apolinho recebeu este apelido porque usava um microfone sem fio utilizado pelos astronautas da missão espacial Apolo 11. José Carlos Araújo, o Garotinho, radialista esportivo. Houve tempo em que o locutor esportivo era simplesmente o narrador, o speaker, aquele que relatava a partida de futebol, dizendo para o público ouvinte aquilo que estava vendo. Com a evolução dos tempos, o rádio esportivo passou a ter uma outra característica, uma conotação maior de comunicação. E com isso nós deixamos de ser o simples speaker, o simples narrador esportivo, para ser o comunicador de uma grande transmissão, de um grande show. E com isso vieram os termos do povão, a linguagem mais coloquial e a maneira de falar igual ao que o povo fala na rua. Ari Barroso e sua gaitinha, Odovaldo Cosi e a narração lírica, Gagliano Neto, Antônio Cordeiro e Jorge Cury foram alguns dos pioneiros na locução esportiva. Odovaldo Cosi, radialista esportivo. E num intervalo de apenas 4 anos, por 2 vezes, fazer um povo, dentro de um povo, um pobre homem gritar: Brasil, campeão do mundo! Bicampeão do mundo! Jorge Cury, radialista esportivo. Direito, corre, Guidia! Aproxima-se do gol do Brasil e atira! Gol! Você deve estar se perguntando: o rádio se popularizou por transmitir partidas de futebol? Ou foi o futebol que se tornou uma paixão nacional a partir das transmissões radiofônicas? Leda Costa. O rádio tem um papel muito importante na construção
cultural do país, na construção identitária do Brasil. E, ao se juntar com os esportes, vai se formar uma relação de retroalimentação constante, em que o rádio catapulta a popularização de alguns esportes, principalmente o futebol, e os esportes também vão ser um elemento de fortalecimento da presença do rádio, tanto no imaginário quanto também no cotidiano dos brasileiros e das brasileiras. Mas nem só de futebol vive o jornalismo esportivo. A transmissão de corridas de cavalo também formou algumas gerações de speakers radiofônicos. Hernani Pires Ferreira, radialista esportivo. Senhoras e senhores, ouvintes e turistas, aqui fala Teófilo D. Vasconcelos, dando início a mais uma transmissão diretamente do Jockey Clube Brasileiro. Era assim que começava Teófilo Vasconcelos, um gênio, um artista, uma criatura fantástica, o maior locutor de turf que nós já conhecemos em todos os tempos. Teófilo Vasconcelos foi um marco na transmissão de corrida de cavalo. Ele inventou o atenção foi dada à partida, primeira parte da reta oposta, a grande curva, contorna a curva de chegadas e entra na reta final. Somente na década de 1980, a televisão entra em campo garantindo qualidade e regularidade nas transmissões esportivas. Mas nem assim, os torcedores tiraram seus radinhos do ouvido nos estádios. Leda Costa. Acho que o rádio, ele se manteve durante um bom tempo como um veículo confiável e um veículo com o qual as pessoas mantinham uma relação de afetividade muito grande. O estilo de se narrar no rádio é um estilo muito diferente. Ele é mais emotivo, é mais exaltado, obviamente, porque não tem imagem, então a imaginação ela é muito fomentada por conta disso. As narrações esportivas de rádio costumam ser mais lúdicas, tem um público muito mais amplo, muito mais diversificado. As transmissões de rádio conseguiram se manter, pelo menos em relação ao futebol, mesmo após o advento da televisão. Hoje, as transmissões esportivas radiofônicas continuam sendo ouvidas também pelos celulares Brasil afora. E a reformulação da linguagem para atender aos novos públicos é o maior desafio para os comunicadores. 2022. 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC, com o apoio desta emissora. Muito bem, nós tivemos aí mais um programete trazendo esses 100 anos do rádio, né? E a Rádio Tupã não foi diferente, né? Muitos desafios nas coberturas esportivas, então, olha, a gente já transmitiu até por arame de cerca, né? Utilizamos uma conexão via CRT na época até determinado local, dali para frente não tinha até chegar ao campo, a gente usou uma cerca para chegar com o fio até o campo de futebol. Nós transmitimos por rádio amador, né, com o nosso amigo Coco, né, Coco Mardini, que é rádio amador, e não tínhamos condições de fazer com o nosso sistema de transmissão do interior de determinado ponto lá, e ele se disponibilizou, e através do canal dele nós falávamos pelo rádio dele lá até a estação dele da cidade, dali transmitimos aqui para o estúdio. Enfim, temos muitas histórias da Rádio Fusão no esporte que a gente fez malabarismos aí para poder acompanhar as transmissões. Hoje bem mais tranquilo, bem mais fácil, né? As plataformas digitais possibilitam que inclusive não só áudio, mas também imagem possam ser feitos, como nós temos há poucos dias aí no jogo, no amistoso entre o Gaúcho e o Elite lá de Santo Ângelo, e fizemos com a Rede Gaúcha Sat constantemente acompanhando a dupla Grenal e os times do Rio Grande do Sul, Juventude agora também, né, levando essas informações para você de modo instantâneo, com qualidade de áudio e com facilidades, enfim, mas participamos de muitos momentos de desafio aí. É a história do rádio que a gente está resgatando para você nessa parceria com a Rádio MEC.